Oi, galerinha do terceiro ano, tudo bem por aí? Vamos iniciar nossa aula, né? Depois de muitos dias aí sem ter aula, vamos fazer hoje aula de português. Hoje, dia 26 de maio de 2020, terça-feira, vamos fazer da página 25 até a página 31. Bastante página, mas cada página não tem muita coisa para fazer, tá? Então vai ser rapidinho. Vamos iniciar na página 25 para falar e escrever melhor. Gramática. Família de palavras. Deixa eu dar uma introduçãozinha antes, né? Igual eu faço na sala de aula, antes de iniciar, dar a apostila, fazendo a apostila, eu vou dar uma iniciaçãozinha do que a gente vai aprender sobre família de palavras. Então, família de palavras são palavrinhas que vêm da mesma família. Vou dar um exemplo e vocês vão entender. Por exemplo, a palavra pão. A palavra pão, existe outras palavras que vêm dessa palavra, que é da família da palavra pão. Padeiro, padaria, tá? Isso tudo vem da palavra pão. Então, as palavras que vêm de outras palavrinhas, elas são da mesma família. Pão, padaria, padeiro, vem tudo da mesma família. Deu para entender um pouquinho? Agora vamos fazer a apostila que aí vocês entendem melhor. 1. Escreva o nome da figura, depois escreva duas palavras formadas conforme a indicação. Então, aqui, a imagem é uma pedra de gelo. Do ladinho, vocês vão pôr o nome dessa figura. Gelo. Gelo começa com G, tá? De girafa. Gelo. Depois que vocês escreveram a palavrinha gelo, a gente vai seguir as indicações aí das flechinhas. Ó, tá vendo? Tem duas flechinhas. Para escrever outras duas palavrinhas. Gelo menos o O é o sinalzinho de menos e de mais lá em cima, tá? Gelo menos o O fica gel. Mais adeira fica geladeira. Se a gente tirar o O e colocar o adeira, vai virar a palavrinha geladeira, tá? Geladeira com G também. Então, aí no primeiro quadrinho aí em cima, geladeira. Geladeira vem da palavrinha gelo, são palavras da mesma família. Embaixo, se a gente tirar o O da palavrinha gelo e colocar o eira, vai ficar geleira. Geleira também vem da palavrinha gelo. Uma dica, se são palavrinhas da mesma família, se tá com dúvida se é com G ou com J, se gelo é com G, as palavrinhas da mesma família do gelo também vão ser com G. Geladeira, geleira, gelado, tá? Tudo vem da palavrinha gelo. Se gelo é com G, essas palavrinhas também vão ser escritas com G. Bom, uma dica aí a mais. Número 2. Releia esta estrofe do poema A História da Banana. Releia por quê? Porque a gente já leu a história da banana, lembra? A gente vai reler um trechinho, aí só uma estrofe. Eu acho que vou para a floresta, para não virar bananada. Vivia reclamando a banana enfesada. Letrinha A. Eu vou tirar só para vocês não copiarem por enquanto, tá? Fazer sem copiar. Letrinha A. Que palavra é o nome de um doce? Nesse trecho aí, nessa estrofe, que palavrinha é o nome de um doce? Bananada, né? Bananada é um doce feito da banana. Então, o nome do doce é bananada. Letrinha B. Com que fruta é feito esse doce? Banana. Perceberam aí? Bananada e banana são palavras da mesma família. Vamos ver agora aqui, ó. Letrinha A, bananada. Letrinha B, banana. Número 3. Observe como são formadas essas palavras. As palavrinhas aqui do quadro, ó. Banan mais A, banana. Banan mais ada, bananada. Banan mais eira, bananeira. Formamos aí 3 palavrinhas da mesma família. Banana, bananada e bananeira. Vamos ver a letrinha A, o que está perguntando? Que parte dessas palavras é igual? Qual parte é igual? Essa parte aqui, ó, né? Essa parte são todas iguais, ó. Todas as palavrinhas têm a mesma parte, começando dessa maneira, tá? Então,
Que parte dessas palavras é igual a parte banan. Banan não quer dizer nada. A gente tem que colocar o ada, o a, o eira para virar outras palavrinhas, né? Então, letrinha A, banan. Vocês vão escrever banan. Vou pôr aqui para vocês verem que é de letra maiúscula, tá? Banan, na letrinha A. Essa parte que é igual. Letrinha B. Que partes mudam o sentido dela? Que parte que a gente incluiu que deu sentido à palavrinha? Porque banan não quer dizer nada. O que a gente incluiu para dar sentido? A letrinha A, para ficar bananá. A terminação ada, para ficar bananada. E a terminação eira, para ficar bananeira. Tá? Então, o que a gente incluiu para dar sentido? O que foi diferente? Que deu sentido. As partes diferentes, 2 pontinhos. A, vírgula, ada e eira, para formar as palavras banana, bananada e bananeira. Bom, deu para entender aí direitinho? Embaixo, as palavras com a mesma origem e que têm uma relação de sentido entre si formam uma família. Observe. Aqui embaixo, ó. Ferro, ó. Fer mais o, vira ferro, do lado. Ferreiro, né? Quem trabalha com o ferro é o ferreiro. Então, vem da palavra ferro. Fer mais eiro, ferreiro. E ferraria, que também vem da palavra ferro. Fer mais aria, ferraria. Então, ferro, ferreiro e ferraria são palavras da mesma família. Tudo vem da palavrinha ferro, tá? A parte comum fer é a base do significado. As terminações acrescentam novos sentidos às palavras. Página 26. 4. Organize as palavras na tabela formando famílias. O que vocês vão fazer aqui? Aqui tem algumas palavrinhas, ó, roseira, fruteira, leitoso, ferrugem. Peraí, eu li uma errada. Roseira, frutífera, leitoso, ferrugem, fruteira, leiteiro. Depois, ferragem, roseiral, ferroso, leiteira, frutaria e rosada. O que vocês vão fazer aqui nesse quadro? De acordo com a primeira palavrinha, vocês vão colocar as outras lá de cima, que são da mesma família. Por exemplo, rosa, lá em cima. Quais são as palavrinhas que é da mesma família da palavra rosa? Roseira, né? Deixa eu ver, rosada, tem mais roseiral. Então, essas palavrinhas vocês vão colocar aqui, que são da familhinha da rosa. Vão riscando as que vocês colocarem, assim vocês não esquecem de nenhuma, tá? Depois as palavrinhas da mesma família de ferro, as palavrinhas da mesma família de leite e as palavrinhas da mesma família da palavrinha fruta, tá? A gente tá acostumado a fazer esse tipo de atividade, né? É fácil, só não esquece de ir riscando para não esquecer de nenhuma, tá bom? Próxima. Número 5. Numere a segunda coluna indicando a família a que pertence as palavras da primeira coluna. Então, a gente vai numerar a primeira coluna de acordo com a segunda, vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Número 1, riso. Número 2, terra. Número 3, cabeça. Vamos lá na segunda coluninha. No primeiro quadrinho está escrito cabeçada, cabecear e cabeçudo. Essas palavras são da mesma família de que familhinha lá da primeira coluna? Riso, terra ou cabeça? Aí vocês vão pôr o número certo. Risada, risonho e risinho. Olha lá na primeira coluninha, né? Vê de que familhinha elas são. Coloca o número. Terceiro quadrinho. Terreiro, enterrar e terremoto. Olha lá, né? De que familhinha vem essas palavrinhas e põe o número. Bom, 6. 6 é fácil. Encontre no diagrama 2 palavras da mesma família de cada uma das palavras. Vocês não vão encontrar essas palavras, música, pedra e cidade. Vocês vão encontrar as palavrinhas da mesma família dessas. Então, vocês vão ter que achar 2 palavrinhas da mesma família de música. Então, procura lá, tá? No caça-palavras,
Não é a palavra música, são duas palavras da familhinha de música, tá? Então, vamos lá, tem várias palavrinhas que são da família de música, né? Musical, músico, musicista, tá? Vocês vão achar duas, entenderam? Depois, duas palavrinhas da família pedra, que vem da palavrinha pedra, e depois duas palavrinhas da mesma família da palavrinha cidade. Próxima página. 7. Releia. Narrador 2. É lá da historinha da formiga. Lembra da cigarra e das formigas? Narrador 2. Houve uma banda de jovens cigarras que tinha o costume de ensaiar ao pé de um formigueiro. Cigarras entram. Aí, entre parênteses, lembra, era a rubrica. Tudo que estiver entre parênteses é a rubrica. É o que vai acontecer dentro da encenação. Narrador 2. Não, quer dizer, cigarra A. 1, 2, 3 e as cigarras começam a cantar. Então, ó, o que está entre parênteses é o que vai acontecer. As cigarras entram, né, falando 1, 2, 3 e aí as cigarras começam a cantar. As formigas se divertem e dançam enquanto trabalham. Também, ó, é o que vai acontecer. Narrador 2. Só paravam quando cansadinhas e ficavam felizes quando percebiam que divertiam as formigas que por ali trabalhavam. As cigarras param de cantar e as formigas aplaudem. Entram os músicos. Letrinha A. Encontre no texto duas palavras da mesma família e escrevas. Então, aí nesse texto, vocês vão ter que encontrar duas palavrinhas da mesma família, tá? Tem duas palavrinhas aí que são da mesma família. Só essas duas. Não tem mais, tá? Então, o que vocês vão achar lá é formigueiro e formigas. São palavras da mesma família. Letrinha B. Qual é a parte comum dessas palavras? Da palavrinha formiga e formigueiro, qual é a parte igual? Comum quer dizer igual. A parte comum, que a gente escreve igual dessas duas palavrinhas, é formigue. Formigue. Aí a gente acrescenta o as, fica formigas. A gente acrescenta o eiro, fica formigueiro. Acrescenta o u, né? O e, o i, o r, o, para virar formigueiro. Então, mas a parte igual, a parte comum é formigue. Letrinha C. Você conhece outras palavras dessa mesma família? Escreva-as. Então, aí vocês vão colocar na letrinha C algumas palavrinhas da mesma família, de formigueiro e de formigas, sem ser essas duas. Então, pode ser formiguinha, formigar. Sabe quando a mão da gente, o pé da gente começa a formigar? Parece que tem formiguinha de leve, assim. Que vem de formiga, né? Porque parece que tem formiguinha. Então, formigar também é da mesma familhinha. Entenderam? Número 8. O que as formigas fazem? Trabalham, né? A gente já viu isso já. E as cigarras? Cantam. Encontre para cada palavra que você escreveu uma palavra que pertence à mesma família. Então, dessas palavrinhas que a gente colocar, o que as formigas fazem, trabalham, a gente vai ter que achar, para cada palavra que você escreveu, uma palavra que pertence à mesma familhinha. Então, vamos lá. Para a palavrinha trabalham, a gente vai ter que encontrar uma palavrinha da mesma familhinha de trabalho. Trabalhar, trabalhador, trabalho, trabalhadeira. Tudo isso vem da familhinha trabalhar. Então, vocês podem usar qualquer uma dessas que eu falei. E da palavrinha cantam, vocês podem pôr cantar, cantora, cantoria, né? Qualquer uma dessas também. Então, vocês vão usar duas palavrinhas aí. Uma da mesma familhinha de trabalho e outra da mesma familhinha de cantam. Tá bom? Aqui tem algumas dicas para vocês. Não é para pôr todas, tá? Encontre
para cada palavra que você escreveu, uma palavra que pertence à mesma família. Vocês não vão colocar todas que estão aí é só algumas dicas. Aí vocês vão escolher uma para trabalham e uma para cantam. 9. Releia esta rubrica e observe a palavra destacada. Lembrando, rubrica é a parte lá do texto do teatrinho, né? Que está entre parênteses, que quer dizer o que vai acontecer naquela hora na peça. Entram os músicos. Manter a música até que todas as cigarras se aninhem no canto do palco. Vocês estão vendo que aninhem? Vamos ver aqui. Vocês estão vendo que a palavrinha aninhem está diferente, né? Está destacada. Você sabe o significado de aninhar? O que é aninhar? Vamos ver. Primeiro quadrinho, fugir, pôr no ninho ou abrigar. Tem 2 sentidos aí correto, tá? Pode ser pôr no ninho, aninhar, né? Fazer um ninho, e todo mundo pro ninho, ir para o ninho é aninhar. E abrigar, que é ficar num lugarzinho, tá? Todo mundo no mesmo lugarzinho. Abrigar. Então, tem esses 2 sentidos aí, né, nesse caso, né? Letrinha B. Como se formou a palavra aninhar? Aninhar vem da palavra ninho, né? É da mesma família da palavra ninho. Então, como foi essa formação? Ficou a mais ninho mais ar. Formou aninhar, tá? Olha. A mais ninho mais ar, aninhar. Letrinha C. Há 2 palavras da mesma família nessa rubrica. Escreva-as. Então, nessa rubrica que a gente leu, ó, vou ler de novo. Entram os músicos, manter a música. Quais são as 2 palavrinhas da mesma família aí? Músicos e música. São palavrinhas da mesma família. Então, vamos escrever lá embaixo, né? Músicos e música. Próxima página. Página 28. Ortografia, S e Z. Palavrinhas com S, palavrinhas com Z, que às vezes confunde muito a cabeça da gente, né? Circule as sílabas do nome de cada ilustração e escreva abaixo. Vamos lá. A primeira ilustração é a palavra camisa, né? Então, vamos circular as sílabas da palavra camisa. Vamos lá. O K, o Mi e o Z. Camisa se escreve com S. E aí, vocês escrevem a palavra camisa no quadrinho. Embaixo está o juiz aqui do ladinho. Esse homem aí com o martelinho na mão é um juiz, tá? Então, vamos lá. Juiz. Juiz termina com Z. Então, escreve lá embaixo juiz. 1. Leia esta tirinha. Tirinha é uma história em quadrinhos, né? Bem curtinha e divertida. Ontem, meu nariz enganchou numa asa delta. Olha o tamanho do nariz dele. Fiquei pendurado pelo nariz 2 horas até cair. Verdade? Mentiroso. Olha só o nariz de Pinóquio. Então, né, por ele ter o nariz grande, ele achou que ele estava mentindo. Porque ele ficou 2 horas preso pelo nariz. Letrinha A. Copie as palavras em que a letra S representa som de Z. Tem momentos que o S tem som de Z. A gente já aprendeu isso, né? Quando está no meio de 2 vogais, o S tem som de Z. Então, vamos ver aí na tirinha algumas palavrinhas com S e som de Z. Vamos lá. Ontem meu nariz enganchou numa asa delta. Aí já tem uma palavrinha com S, escrita com S, não é escrita com Z. Escrita com S que tem som de Z. Qual é a palavrinha? Asa. Asa, o S tem som de Z. Tá entre vogais, tem som de Z. Tem uma delas. Vamos no próximo. Fiquei pendurado pelo nariz 2 horas até cair. Não tem, né? Tem nenhuma. Próxima. Verdade, mentiroso. Olha só o nariz de Pinóquio. Qual que é a próxima? Aí tem uma palavrinha com S e som de Z. Mentiroso.
né? S no meio de duas vogais, som de Z. Então, vamos colocar lá, no primeiro quadrinho, tem a palavra asa, mas tem que pôr a palavrinha inteira, tá? É asa delta. Aí não tá falando asa de asa de pássaro ou de uma ave, tá falando de um objeto aí de voar, asa delta. Então, coloca asa delta, vírgula, mentiroso. Só essas duas. B. Copie a palavra em que a letra Z representa o som de S. Aí também tem uma palavrinha, uma única palavrinha nesse quadrinho todo, que tem um Z, tem uma palavrinha com C, mas esse Z tem som de S. Vamos ver qual que é? Vamos ver no primeiro. Ontem meu nariz enganchou numa asa delta. A palavra nariz termina com Z, mas esse Z tem som de S. Ó, a chiadinha do S, nariz, né? Então, é só essa. Eu falei que só tinha uma, já achamos uma. Nariz. Então, na letrinha B, nariz. Nariz termina com Z, hein? Tem som de S, mas termina com Z. Letrinha C. Observe a posição das letras S e Z nessas palavras e complete a regra. Vamos lá. Vamos fazer juntos essa? A letrinha S representa o som de Z quando está entre duas vogais. Lembra? O som... Aqui, ó, na letrinha C. A letrinha, bolinha, primeira bolinha. A letrinha S representa som de Z quando está entre duas vogais. Se o S estiver entre duas vogais, ele tem som de Z. Segunda bolinha. Peraí. Aqui tem mais uma linha, mas não é para pôr nada não, tá? É se não couber aqui, aí continua aqui, tá? Mas não é para responder nada aí mais, não. Exemplo, asa, mentiroso, princesa. Segunda bolinha. A letra Z representa o som de S quando está... Então, a letra Z representa som de S quando? Quando ela está no final, igual a gente viu na palavra nariz, ó. A letra Z representa o som de S quando está no final da palavra. Se o Z estiver no final da palavra, vai ter som de S. Igual, essa linha não vai... É só continuação da outra, tá? Não precisa colocar nada. Exemplos. Nariz, chafariz, capuz. É a chiadinha representando o som de S, tá? Próxima página. 2. Encontre no diagrama 10 palavras escritas com S e Z. Então, aí tem 10 palavrinhas com S e com Z, tá? Procurem aí direitinho, tá? Vamos lá. Copie as palavras que você encontrou. Letrinha A. Palavras que tem S com som de Z, tá? S com som de Z, o S vai estar entre duas vogais. Lembra dessa regrinha para fazer. Letrinha B, palavras que tem som de Z com som de... Que tem Z, né? Palavrinhas escritas com Z com som de S. Aí, no caso, o Z tem que estar no final da sílaba, da palavrinha. Toda vez que o Z estiver no final da palavrinha, vocês vão colocar a palavrinha aqui na letrinha B, que aí ele vai estar com som de S. Foi o que a gente aprendeu agora há pouco. Número 3. Leia em voz alta as palavras dos quadros e sublinhe a palavra que não faz parte do grupo. Nesses quadrinhos, existem palavrinhas e a gente vai sublinhar, passar um traço embaixo da palavrinha que não fizer parte desse grupo. Vamos ler? Vamos lá. Aviso, mesa, pesadelo, azedo, talvez. Tá difícil? Eu vou explicar por que a palavrinha é talvez. Todas essas palavrinhas têm S ou tem Z, né? Tem S com som de Z ou Z. Ó, aviso, S com som de Z. Mesa, aviso com som de Z. Pesadelo, S com som de Z. Azedo, Z. Mas são todas com o mesmo som, tá? E talvez não. Talvez o Z aqui tá com som de S. Lá em cima tem todas as palavrinhas têm som de Z. Até aqui tem Z. E a talvez tá com som de S. Então, ela é a diferente. 2. Altivez, maciez, viuvez, gentileza, inês. As palavras todas têm som de S, tá? Mesmo quando é Z, o Z está com som de S. Menos a palavra gentileza. Tá com som de Z mesmo.
3. Amoroso, felizardo, casamento, curioso e ensino. Ó, amoroso, felizardo, casamento, curioso e ensino. Todas as palavrinhas aí, menos a ensino, tem som de Z. O S tá com som de Z ou tem Z. Então, todas são com som de Z. Menos a palavra ensino, que tá com som de S mesmo. Pode perceber que esse S, que está com som de S mesmo, ele não está entre duas vogais, tem uma consoante e uma vogal. Por isso que aí ele está com som de S mesmo. 4. Granizo, raiz, cortês, aprendiz, reluz. Qual é que tá diferente? Granizo. Porque as outras, ó, tem todo som de S. E granizo é de Z, com som de Z mesmo, né? Raiz, cortês, aprendiz, reluz. Tudo com som de S, mesmo quando é Z. Mas granizo não está com som de S. Está com som de Z mesmo. Então, ela está diferente aí do grupo. Não confunda D ou T. Aí vocês vão completar com D ou T, ler direitinho, prestando atenção, né? Próxima palavra, próxima página. Pintando as bolhas. Aí essa página, né, a gente vai abrir assim, as duas juntas, quero fazer junto. Pintando as bolhas. Nesta lagoa, é uma lagoa aí, há peixes de várias cores. Cada peixe solta bolhas com palavras que pertencem à mesma família e se espalham na lagoa. Em algumas bolhas, a água apagou as letras M, N, S ou Z. Complete-as. Pinte as bolhas com palavras da mesma família na cor do peixe que as soltou. Então, vamos lá. Vamos para a primeira palavrinha lá em cima. Ó. Vocês vão completar com M, com N, com S ou com Z. Aí tá faltando a palavrinha na imperatriz, tá faltando a letrinha M e Z, tá? Vamos ver lá. Quem soltou... Qual peixinho soltou a palavrinha da mesma família de imperatriz? Que cor do peixinho? Vamos lá. Tem o peixinho verde, amarelo, rosa, um roxinho aqui, né? Lilás. E tem o laranja. Vamos ver. A palavrinha imperatriz, qual é a palavrinha da mesma família? Império. Quem que soltou a bolinha da palavrinha império? O peixinho verde. Ó, império, imperatriz, da mesma família. Então, império, imperatriz e as outras palavrinhas, se aparecer da mesma familhinha, vão ser verdes. Vou fazer mais um para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos ver esse peixinho amarelo aqui. Criança, né? Completa com N aí, criança, né? Porque é N, porque não tem nem P de papai, nem B de bebê para mamãe. O M de mamãe dá a mãozinha aí. Então, é N de navio. Criança é o peixinho amarelo. Aí, vamos ver aí alguma palavrinha que vem da mesma palavrinha de criança, mesma familhinha. Vamos ver, na outra página, ó. Nessa página aqui tem, ó. Criancice. Criancice vem da mesma palavra, da mesma família da palavra criança. Então, se criança é amarelo, criancice, a bolinha de criancice também vai ser amarela. Entenderam? É só vocês verem o peixinho e procurar a palavrinha da mesma família e pintar da mesma cor. Tá bom? Hoje é só isso. Eu só vou deixar aí para vocês uma mensagem, tá? Que eu acho legal deixar para vocês uma mensagem, eu acho muito fofo para vocês, tá? Hoje a mensagem é assim: sabe aquele abraço apertado e bem gostoso que só se dá em alguém especial? Pois é, aí vai um cheinho de carinho para você. É o meu abraço para vocês, tá? Sintam-se abraçados virtualmente, mesmo que a gente não possa se abraçar ainda. Sintam-se abraçados hoje pela Proeliana, tá bom? Beijos, bom dia, tô morrendo de saudade.